Bom, pessoal, agora o objetivo é a gente falar um pouco aí sobre o Hive, né? Como ele se encaixa aí dentro do Hadoop, como é que ele faz essa abstração e quais são os seus principais componentes, né? Então a gente vai falar sobre ele aí. Então qual é a definição aí do Hive, né? Ele permite aí as traduções de queries HiveQL para Jobs MapReduce. Foi desenvolvido em 2009 aí pelo Facebook. Ele veio para prover aí como se fosse uma camada de abstração, né, para conseguir aí utilizando dados do HDFS e processamento MapReduce. Então, basicamente, em vez de a gente executar aquela classe Java que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, ele abstrai isso em execuções em Query SQL, né? Então, ele pega a Query SQL, transforma isso numa aplicação Java MapReduce, que é um exemplo daquele que a gente viu, e executa ele aí dentro do cluster. A motivação dele é que na época aí, muitos analistas sabiam SQL, poucos conheciam Java, e foi uma forma de facilitar a vida deles lá, que acabou pegando, né? Acabou se tornando aí uma ferramenta muito usada aí dentro do mundo Big Data. E o Facebook acabou distribuindo essa ferramenta aí para Apache. Então, quais são as principais características dessa ferramenta, né? Ela possui uma linguagem semelhante ao padrão ANSI SQL, então ele tem características muito parecidas mesmo, né? Tanto nas DDLs quanto nas DQLs, e até mesmo nas próprias DMLs, né? Os comandos em si são muito parecidos. Uma coisa que é muito comum é as pessoas acharem que o Hive ele é um banco relacional. O Hive não é um banco relacional. O Hive ele executa Job MapReduce. E ele não faz o que um banco relacional faz. E que é um erro que as pessoas cometem, né? É muito comum as pessoas considerar o Hadoop como se fosse um banco relacional e quer trazer os dados da mesma maneira para o Hadoop, que é um erro. Na verdade, o Hadoop ele é MapReduce, né? Ele trabalha em cima de algoritmo MapReduce, e o algoritmo MapReduce ele tem uma facilidade muito grande para trabalhar arquivos grandes. Então, uma tabela muito grande dentro do Hadoop, rodando dentro do conceito de MapReduce, é mais vantajoso do que você ter várias pequenas tabelas e fazer inner join nelas. Porque o custo operacional disso para o algoritmo MapReduce é muito alto. Aí, nesse sentido, um banco de dados relacional faz total sentido, né? Porque ele trabalha em cima de hash. Na hora de fazer os joins, ele utiliza hash, então acaba com que ele tem um processamento muito adequado para ambientes com grande número de tabelas, né, onde se executa vários inner joins. Bom, e os resultados em geral, no caso do Hive, eles levam alguns segundos, minutos ou até mesmo horas para serem gerados, né? Então ele não tem características OLTP, então ele não foi feito para você escrever de forma intensa. O Hive ele não foi feito para isso. Se você precisa de escrita intensa, aí você tem que adotar um outro método para fazer isso. Aí você já entra um pouco mais dentro de um streaming, talvez, ou utilizando uma outra estratégia, não o Hive para isso. O Hive ele é mais para fazer ETL, porque como ele garante as características do Yarn, né, de tolerância a falhas e até mesmo as replicações do HDFS, se durante a execução do Hive algum processo der pau, alguma aplicação der problema, isso é transparente para o processo, né? O Hive ele vai deixar que isso aconteça de forma transparente para o usuário. Então isso é muito bom para você fazer batch. Então, para fazer batches, onde os batches vão demorar horas e horas para executar, se o erro acontecer, você precisar ter que fazer de novo, é ruim. Então você deixa os batches rodando lá com o Hive e acaba dando uma garantia maior aí na execução dos processos, né? Porque se o processo falhar, a própria tolerância a falhas dele vai fazer com que ele volte a executar o estado anterior. Bom, e por último, ele fala que não permite realizar DMLs, né? Como o caso aí do update e do delete. Porém, isso aí não é uma verdade total. Por quê? Porque como o Hive, na verdade, ele faz a abstração de Job MapReduce, o que importa na realidade é o formato do arquivo que está sendo utilizado. Então, se você trabalha com formato de arquivo, por exemplo, Parquet, aí sim você vai ter problemas em fazer o update e delete, porque o Parquet não oferece essas garantias. Já o Orc, que é um outro formato de arquivo, né, que no caso é até derivado do RC File, que é formato colunar, ele sim
já oferece capacidades de DML, né? Então você consegue fazer um update, um delete. Outro exemplo de arquivo que você não consegue fazer update e delete são arquivos do tipo texto. Arquivos do tipo texto também não são possíveis fazer update e delete neles. Então isso aí é mais uma limitação do formato de arquivo do que necessariamente do Hive. E quais são aí os componentes que o Hive possui? O Hive possui diversos componentes, né? Tem aqueles que são os mais importantes e tem aqueles que são mais de apoio. E o driver é um componente desse tipo, né? Ele é um componente de apoio, porque na prática ele vai fazer simplesmente o papel de compilar, otimizar, executar a query e vai decidir se essa query é uma query local, ou seja, uma query que não precisa de execução de OBMap Reduce, por exemplo, um select asterisco, né, que é um sexscan, ou uma query que ele vai precisar submeter um job, né, uma query que tem uma agregação, por exemplo, com count, com sum, com max, algo desse tipo, vai precisar de execução de OBMap Reduce. Então ele tem esse papel. Bom, o que é o MetaStore, né? O MetaStore, então, ele tem um papel de armazenar os metadados. Ou seja, se você tem lá um arquivo CSV de 2, 3 colunas, você tem lá um tipo, por exemplo, nome, baixar, e você tem lá uma outra coluna do tipo idade, inteiro, por exemplo. Você precisa passar essas informações para alguém, porque durante a conversão de Query SQL para Job Map Reduce, né, para uma aplicação Java, ele precisa utilizar os tipos corretos que serão usados na aplicação. Por quê? Porque como ele faz essa conversão para Java, ele precisa conhecer esses tipos. Então o MetaStore nada mais é do que o local onde se armazena a estrutura, né, ou seja, o cabeçalho, o header do arquivo. Então ele tem um conhecimento de que cada coluna representa e qual é o tipo daquela coluna. Aí você tem o CLI, que é o Command Line Interface, né, que é basicamente o shell de comando do Hive, onde você executa os comandos. Aí você tem o Hive Server e o Hive Server 2, que é os serviços encarregados aí de ter conhecimento sobre os protocolos Thrift, ODBC e JDBC. Então é eles que permitem que ferramentas externas se conectem ao Hive. Então, basicamente, o que ele faz é permitir que ferramentas como Tableau, ferramentas como ClickView, ClickSense, Power BI, Metabase, Redash, qualquer ferramenta que converse JDBC ou DBC ou Thrift, tenha capacidade de se comunicar com o Hive. Então, ele consegue executar as queries dentro do meu cluster. Então, as queries podem ser executadas dentro do cluster. Aí você tem aí o Beeline, que seria uma ferramenta também de linha de comando, mas já é usado aí pelo Hive Server 2, né? Então ele oferece algumas capacidades mais avançadas e com segurança, né? Com maior segurança. Já o Hive Server 1 não, ele tinha uma comunicação insegura e não permitia acesso por usuário, né? Já o Beeline ele permite. Então com isso você tem uma camada de segurança aí. Aí você tem os pacotes JAR, né? Que são pacotes desenvolvidos em Java para oferecer algum tipo de função específica, que seriam, por exemplo, as UDF, né, que seria uma função específica que você desenvolve para ser executada na chamada da query. Aí você tem o Thrift Client, que nada mais é do que uma forma de permitir comunicação via Thrift, né, via protocolo Thrift. Então várias ferramentas externas também conseguem. Você tem aí a linguagem HQL, que é a linguagem referência do Hive, né? Ela é muito parecida com a SQL normal. Você tem o HCatalog, que nada mais é do que uma forma de você ir abstrair a leitura e escrita dos arquivos em qualquer formato no HDFS. Aí nesse sentido a gente tem uma arquitetura do Hive que pode ser separada da seguinte maneira, né? Você tem lá uma aplicação Thrift que se comunica via Thrift dentro do meu Hive Server. Você tem uma aplicação JDBC que bate também no meu Hive Server. Você tem uma aplicação ADBC que bate no meu Hive Server, que se comunica com o meu driver. E o meu driver fica encarregado de ou executar um job client no meu cluster, ou fazer um acesso de busca sequencial no meu file system Hadoop, ou consultar o MetaStore para ter uma visibilidade do meu catálogo
e esse meu MetaStore ele fica em um database relacional separado do meu ambiente. Ele não faz parte do meu ambiente, né? Ele simplesmente me oferece apoio aí. E nesse sentido eu posso configurar o meu MetaStore de 3 maneiras, né? Aonde eu deixo o meu MetaStore dentro de um arquivo local, utilizando o Derby como um banco de dados local, aconselhado só em ambientes de desenvolvimento. Aí você tem aqui um banco de dados local, né? Em vez de ser um arquivo Derby, você tem um banco de dados local na sua máquina. Também é indicado para ambientes pequenos, né? Micros, né? Para ser mais exato, ou então desenvolvimento. Ou um ambiente produtivo, né, onde você tem várias pessoas acessando o ambiente, aí você põe o seu banco de dados relacional em uma instância separada, né, em um servidor separado. Nesse sentido, a gente consegue fazer um comparativo em relação ao que é um banco relacional versus um banco Hive, né? Então você tem aí tamanho, um banco relacional ele tem uma capacidade de gigas e até terabytes, mas é bem sofrido. Já o Hive ele consegue trabalhar bem com terabytes e petabytes, né? Porque para ele é simplesmente escalar. O acesso em um banco de dados relacional ele é interativo e normalmente batch. Já no Hive ele é sempre batch, né? Então você sempre vai utilizar o Hive para fazer coisas em batch. Já o banco de dados relacional ele tem a capacidade OLTP, né? Ele lê e escreve muitas vezes. Já o Hive ele possui aquela mesma característica do HDFS, né? O Worm escreve uma vez, lê muitas, né? Write once, read many times. Já de estrutura, os bancos relacionais eles trabalham sempre com modelos estáticos, né? Ou seja, você precisa ter o esquema já definido, e ele trabalha sobre o esquema on write, que significa que para cada vez que você escreve, ele valida se o que você está escrevendo realmente representa a mesma estrutura já definida no esquema estático. Já o Hive não, o Hive ele tem um esquema dinâmico, né? Você consegue ir alterando o esquema conforme a sua necessidade, e ele faz a validação da estrutura no momento da leitura, né? Que é o esquema on read. Ou seja, ele permite você escrever qualquer coisa e ele só vai validar se o que você escreveu está certo ou não na hora de ler. E com isso ele dá mais flexibilidade. Com isso, né, a integridade do banco relacional ela é muito alta, né? Então você tem lá as chaves primárias, as chaves estrangeiras, todas elas se relacionando de uma maneira íntegra. E você tem um Hive com quase não, sem relacionamento, né, digamos assim, sem chave primária nem nada. Então a integridade dele é muito baixa. Em termos de escalabilidade, um banco de dados relacional ele não é linear, né? Ele precisa realmente de crescimento vertical. E já o Hive ele é linear, né? Então ele tem uma capacidade de crescer conforme a necessidade do ambiente. Em termos de comandos SQL, né, a gente tem uma tabela aqui. E nessa tabela ele basicamente mostra o que o SQL tem e o Hive, né? Um comparativo. Então em termos de update, nós temos o insert overwrite, né, que é uma forma de você inserir dados dentro de uma tabela. E as transações, no caso do banco relacional, elas são suportadas, né, até porque você tem aquele conceito ACID, e ele trabalha em cima disso, ele tem as transações. O Hive não, porque na prática o Hive não é um banco de dados, né? Ele é simplesmente um abstrador. Então ele não tem nem transações e nem índices. Em termos de latência, o SQL é de subsegundos, né? Ele responde muito rápido. Já o Hive ele demora alguns minutos. Em termos de tipos, o SQL trabalha com os vários tipos de dados, né? E o Hive ele tem algumas limitações. Apesar dele ter vários tipos primitivos, né? Como inteiro, float, decimal, string, varchar, etc. Ele também tem tipos complexos, né? Que é o array, map e o struct, que é muito legal também de se trabalhar. Eu vou mostrar alguns exemplos para nós. Em termos de funções, o SQL tem várias e o Hive ele tem algumas só. Porém, isso não é uma limitação, porque você tem capacidade de criar a sua própria função. Você consegue fazer uma UDF para isso. Em termos de múltiplos inserts, o SQL depende, na verdade, aqui, né? Alguns suportam, outros não. E no caso do Hive, ele permite, né? Ele tem essa capacidade. Ele também tem o comando create table as select, que basicamente cria uma tabela baseada no resultado de um select. Muito válida para fazer ETL, né? Para o pessoal que mexe com ETL, é muito legal isso.
Você trabalha, no caso do SQL, né? A maioria deles aí estão utilizando a ANSI SQL 92, apesar de existir, né, a ANSI SQL 2003, né, com várias novas edições, que inclusive a maioria deles já deve estar migrado para isso. No caso do Hive, ele faz o select simples numa tabela, né, utilizando o from como cláusula. E ele ainda também tem a permissão de você usar o sort by e o limit para definir a ordenação e para definir o limite de resultados que serão mostrados. Em termos de joins, o Hive ele tem praticamente todos, né, ele oferece todos. Já em termos de subqueries, você não consegue fazer subquery no Hive, principalmente subquery dentro de select. Por quê? Porque ele trabalha em cima do modelo MapReduce. O modelo MapReduce, ele não permite que você faça uma referência cíclica, né? Onde você usa um resultado e ciclicamente ele volta para si mesmo. E por causa disso, essa é uma limitação do Hive nesse sentido. Porém, ele permite você fazer subselect no from, porque na prática um subselect no from nada mais é do que o select que vira uma tabela. Então ele meio que internamente ele abstrai isso. Em relação a views, os relacionais eles têm vários tipos de views, né? Materializadas, atualizáveis, etc., normalizadas ou não. Já o Hive ele também tem, mas somente no modo leitura. E ele também permite, na verdade ele não permite queries materializadas, né? Ele só permite views normais. E em forma de extensões, né? Que é uma forma de você adicionar novas funcionalidades, você consegue fazer isso utilizando as UDF, funções que são definidas pelo usuário, né? O usuário consegue criar suas próprias funções. Bom, eu vou mostrar para vocês na mão mesmo como que isso funciona, tá? E aí, durante essa execução, eu vou explicando e detalhando mais a fundo o porquê de cada coisa, beleza?